Prepare-se para uma história de superação, redenção e uma reviravolta que vai mexer com suas emoções. Fique até o final, porque essa jornada vai mudar a forma como você enxerga as relações humanas e o poder da verdadeira transformação. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e venha conosco explorar histórias que inspiram, emocionam e tocam o coração. Vamos começar. O que começou como uma zombaria se transformou em uma surpreendente reviravolta. Imagine um shopping repleto de vitrines cintilantes e pessoas que andam apressadas, distraídas por seus próprios pensamentos. No meio desse cenário vibrante e impessoal, existe uma loja de roupas finas, projetada com o máximo de sofisticação. Mariana era a dona da loja, uma mulher de 35 anos que sabe exatamente o poder da aparência e do status no mundo atual. Seu sorriso é sempre radiante, como se fosse o reflexo de sua confiança em manipular as circunstâncias à sua vontade. Ela vive por um único princípio: sucesso a qualquer custo. Quando abriu a vaga para atendente, ela não pensou por um segundo que se tratava de uma simples contratação. Para ela, cada decisão era uma peça no jogo do poder e essa, claramente, não seria diferente. Foi assim que Carlos, um jovem de 24 anos com deficiência física causada por um acidente com um cavalo numa fazenda, entrou na loja. Carlos tinha sido convidado para um evento de cavaleiros em Haras, onde os amantes de animais se reuniam para apreciar cavalos de todas as raças. Durante a tarde, decidiu montar um cavalo imponente, mas o animal, assustado por um barulho repentino, se descontrolou. Em um movimento brusco, o cavalo derrapou, fazendo com que Carlos caísse de costas no chão. O impacto foi violento e, em questão de segundos, sua vida virou de cabeça para baixo. O diagnóstico médico foi claro: paralisia. Meses de recuperação o aguardavam. E naquele hospital, ele encontrou não só dor física, mas uma nova perspectiva sobre o que realmente importava em sua vida. Seu sonho era simples: conquistar a independência financeira, dar um novo rumo à sua própria existência. Para ele, conseguir um emprego não era algo fácil, mas aquele seria, sem dúvida, um passo crucial. O que Carlos não sabia é que, ao cruzar a porta daquela loja, sua vida tomaria um caminho completamente inesperado. Mariana, observando-o, imediatamente percebeu o jeito calmo e cuidadoso de Carlos. Ela viu um reflexo de vulnerabilidade nos seus olhos e, instintivamente, pensou em como poderia usar aquilo tudo a seu favor. O que começou como uma ideia aparentemente inocente, logo se transformaria em algo que mudaria a vida de ambos de uma maneira devastadora. Com um sorriso falso, Mariana o convidou para começar no dia seguinte. Você tem o perfil perfeito para a vaga. Comece amanhã, ela disse. Carlos, sem desconfiar de suas intenções, sentiu uma onda de alívio e esperança. Para ele, aquele emprego era uma oportunidade de recomeço. Ele acreditava que, a partir dali, sua vida começaria a mudar. Ele finalmente poderia conquistar um pouco de estabilidade e independência. Nos primeiros dias de trabalho, Carlos se dedicou ao máximo. Ele estava disposto a aprender, a seguir as orientações de Mariana e a fazer o seu melhor. Ele sabia que cada gesto seu poderia significar a chance de permanecer na loja. Mas logo, ele percebeu algo estranho no comportamento da chefe. Mariana parecia tratá-lo com um distanciamento, um olhar que o julgava constantemente. Era como se ele fosse uma peça quebrada em um quebra-cabeça que ela não queria completar. As palavras dela eram sempre vazias de empatia, mesmo quando pareciam, à primeira vista, ser amigáveis. Eu realmente não sei como você vai dar conta de atender os clientes, mas vamos ver o que acontece, ela comentou em uma manhã,
com um sorriso que Carlos não conseguia decifrar. Era uma palavra disfarçada de crítica, uma provocação escondida no "vamos ver". Ele sentiu uma dor silenciosa se espalhando por dentro, mas não podia se dar ao luxo de questionar ou de mostrar fraqueza. Precisava do emprego, precisava da estabilidade. Com o tempo, a tensão se foi tornando cada vez mais insuportável. Cada interação com Mariana parecia um teste. Em vez de tratá-lo com a mesma cordialidade que dispensava aos outros funcionários, ela parecia observar seus erros com um prazer sádico. Quando um cliente entrou na loja e Carlos teve dificuldades para alcançá-lo devido à sua deficiência, Mariana não perdeu a chance de soltar uma risada baixa, dizendo: "Eu sabia que você não conseguiria fazer o trabalho direito." Aquela frase cortou o coração de Carlos. Ele sentiu uma mistura de vergonha, frustração e impotência. O que ele podia fazer? Tudo o que queria era ser tratado como uma pessoa e não como uma peça descartável. Mas, ao mesmo tempo, ele temia que, se reagisse, perderia a única chance que tinha de melhorar de vida. Durante as semanas que se seguiram, o comportamento de Mariana foi piorando. Ela começou a brincar com ele de formas mais sutis, mas ainda assim cruéis. Em um determinado momento, ela o mandou ir até o estoque buscar alguns itens, mas de propósito fez com que ele demorasse mais do que o necessário. Quando ele retornou, ela o recebeu com um sorriso sarcástico, dizendo: "Eu já sabia que você demoraria. Só estava esperando para ver quanto tempo você levaria." As palavras dela eram venenosas e Carlos se sentia cada vez mais sufocado. Mas o que mais lhe doía não era só o desprezo de Mariana. Era o fato de que ele estava se sentindo diminuído. Ele sabia que merecia respeito. Ele tinha sonhos, esperanças e uma vida para viver. Contudo, naquele trabalho, ele não passava de uma piada para sua chefe. Ela o via como uma ferramenta para sua diversão, um passatempo que ela usava para alimentar seu ego. Isso machucava mais do que ele poderia expressar em palavras. Apesar de tudo, Carlos não sabia como reagir. Ele se sentia preso. Cada tentativa de se afirmar parecia ser apagada pelas ações de Mariana. Mas, no fundo, uma chama de revolta começou a crescer dentro dele. A cada olhar, a cada comentário cruel, ele sentia uma força se formando. Ele sabia que aquilo não era normal, sabia que ele não merecia aquele tratamento, mas também sabia que só poderia mudar isso se tivesse coragem de enfrentar a situação. Ele ainda não sabia como faria isso, mas uma coisa era certa: sua história não terminaria ali. E Mariana, que achava que tinha o controle, logo descobriria que estava lidando com mais do que uma vítima fácil. Aos poucos, Carlos começou a perceber que o respeito que ele tanto almejava não viria de fora, mas de dentro dele mesmo. Ele não era frágil, como Mariana o via. Ele era forte, capaz de se reerguer. Ele sabia que precisava de algo mais do que aquele emprego. Ele precisava de sua própria dignidade, da confiança em si mesmo. E enquanto Mariana se divertia com sua dor, algo estava começando a mudar. Carlos estava se libertando da imagem que ela tentou forjar para ele. Uma revolução silenciosa estava tomando forma dentro dele. Mariana, por sua vez, não percebeu o que estava acontecendo dentro de Carlos. Ela se envolvia tanto em seu próprio mundo de controle que nunca imaginou que um simples empregado, que ela via como fraco e sem ambição, poderia se reerguer de uma forma que desafiaria a própria natureza de sua autoridade. Para ela, Carlos era apenas um peão, alguém que estava ali para ser moldado de acordo com suas expectativas. Mas, a cada dia que passava, o olhar de Carlos começava a mudar. A passividade que ele exibia no início, em resposta às provocações sutis e diretas de Mariana, dava lugar a uma confiança silenciosa que ele estava cultivando aos poucos. Um dia,
Após semanas de humilhações e tentativas de suprimir sua voz interior, Carlos tomou uma decisão. Não seria mais a sombra de Mariana o objeto de sua zombaria. Ele não aceitaria ser tratado como inferior. E enquanto Mariana se entregava à rotina, sem notar o que acontecia por trás de seu sorriso condescendente, Carlos começava a arquitetar sua própria revolução silenciosa. Ele não queria vingança, mas sim o reconhecimento de sua dignidade. Sabia que se permanecesse ali por mais tempo, estaria condenando sua alma ao silêncio. Então, num dia comum, quando o caos da loja parecia atingir o pico, com clientes entrando e saindo em um frenesi frenético, Carlos percebeu uma brecha. Mariana estava ocupada discutindo com uma vendedora sobre a reposição de estoque, sua atenção completamente fora dele. Ele aproveitou a oportunidade para se afastar discretamente do balcão e se posicionar no centro da loja, observando com calma os rostos dos clientes ao seu redor. Foi ali que, pela primeira vez, ele se permitiu observar sem a pressão de agradar ou se submeter. Ele viu um senhor idoso, com uma expressão cansada, examinando uma gravata que parecia estar fora de lugar. Carlos se aproximou e, com um sorriso genuíno, fez uma simples pergunta. "Posso ajudar, senhor?" O cliente olhou surpreso, mas algo em sua voz o fez responder com um sorriso amável. "Sim, estou à procura de um presente para o meu filho. Ele está na faculdade e queria algo que representasse o quanto me orgulho dele." A conversa que se seguiu foi breve, mas o suficiente para que Carlos percebesse que não precisava ser o funcionário invisível que Mariana tentava fazer dele. O senhor lhe deu um olhar de reconhecimento antes de sair da loja, e aquele momento simples foi o ponto de virada para Carlos. Ele não precisava esperar pela aprovação de ninguém. Ele já tinha a sua própria. Enquanto isso, Mariana ainda estava imersa em sua estratégia de controle, acreditando que sua manipulação era perfeita, que estava jogando as peças do tabuleiro da forma mais eficiente possível. Ela nunca imaginou que, ao tentar quebrar o espírito de Carlos, acabaria despertando uma força dentro dele que seria sua maior inimiga. Ao voltar ao balcão, Carlos não podia mais esconder o que sentia. Ele sabia que estava mais forte, mais determinado. Sua postura já não era mais submissa. Ele estava de volta ao seu lugar, mas algo em seu olhar havia mudado. Mariana, notando a diferença, sorriu para si mesma, convencida de que a dor e a humilhação que ele sentia eram apenas temporárias, que logo ele se submeteria de novo ao seu controle. Mas ela estava errada. Carlos não estava se submetendo. Ele estava apenas esperando o momento certo, o momento que ele soubera que chegaria. Porque, naquele momento, ele sabia que não havia nada mais forte do que a vontade de quem decide se libertar de sua própria prisão. Naquele mesmo dia, Mariana entrou em sua sala, como fazia todas as tardes, para revisar as finanças da loja. Ela estava distraída, mexendo nos papéis, sem perceber que Carlos, ao seu lado, estava agora com uma calma inquietante. E foi aí que ele falou pela primeira vez, com voz firme e decidida: "Eu não sou o que você pensa que sou." Mariana, surpresa pela mudança de tom, olhou para ele. Por um momento, não disse nada, apenas observou, tentando entender a transformação em sua expressão. Carlos continuou sem vacilar. "Eu não sou seu subordinado, não sou seu brinquedo e não vou mais me deixar desrespeitar." Mariana, sentindo a tensão no ar, tentou manter a postura, mas algo em suas palavras a abalou. Ela nunca tinha visto Carlos assim, tão confiante, tão determinado. Durante um longo silêncio, ela se deu conta de que ele não estava mais sendo o jogo dela. E pela primeira vez, foi ela quem se sentiu vulnerável. "Você acha que pode desafiar a minha autoridade?" perguntou ela, tentando disfarçar a surpresa com raiva. "Eu não estou desafiando ninguém.
respondeu Carlos. Estou apenas buscando o que é meu por direito, o respeito. A conversa ficou tensa, mas Mariana, sentindo o desconforto crescer, sabia que algo estava mudando ali. Ela, que sempre jogava com a vantagem, começava a perceber que seu jogo estava saindo do controle. A confiança de Carlos, antes quebrada, agora parecia inquebrantável. Ele estava se tornando o mestre da situação sem perceber. E Mariana, em sua arrogância, havia perdido a capacidade de ver isso. Ela sabia que a batalha estava perdida. Talvez não naquele momento, mas Carlos já estava em um caminho que não poderia mais ser interrompido. Nos dias seguintes, a tensão entre Carlos e Mariana ficou palpável. Cada interação entre os dois parecia carregar uma carga elétrica, como se algo prestes a explodir estivesse esperando o momento certo para surgir. Mariana, como sempre, tentava manter o controle da situação, fazendo de Carlos um exemplo para os outros empregados. Mas com cada tentativa de dominá-lo, Carlos parecia se fortalecer ainda mais. Ele já não estava mais observando passivamente o ciclo de humilhações. Ele estava aprendendo a jogar seu próprio jogo. Enquanto isso, Mariana começava a notar que algo estava mudando ao seu redor. Não era apenas a postura de Carlos que havia se transformado. A loja, que sempre fora sua extensão, seu império particular, parecia estar se distanciando dela. As vendedoras começaram a olhar Carlos de uma maneira diferente, com respeito, enquanto Mariana, com o tempo, se tornava uma figura isolada, alguém cada vez mais difícil de ser respeitada. Ela, que uma vez dominava todos ao seu redor, sentia agora o peso de sua própria solidão. Uma tarde, Mariana resolveu organizar uma reunião com seus empregados. Ela queria reafirmar sua autoridade, mostrar que ainda estava no comando. Mas ao se reunir com o grupo, ela percebeu que os rostos não estavam mais voltados para ela com a reverência de antes. Eles estavam, na verdade, mais atentos a Carlos, que com sua calma e postura tranquila, começava a ganhar a confiança deles. Foi quando ela percebeu que o que ela temia estava acontecendo. A roda havia virado. Carlos, com sua transformação silenciosa, havia conquistado sem querer o respeito de todos, enquanto ela, com suas atitudes autoritárias, estava se tornando a pessoa indesejada. Mariana, em sua arrogância, não soubera perceber o quanto suas ações estavam perdendo força. Enquanto tentava se reafirmar, ela falhava miseravelmente em manter o controle sobre a situação. Ela já não tinha o poder de antes, e essa perda de poder, mais do que qualquer outra coisa, começava a corroer sua confiança. Sabia que Carlos estava no centro de tudo isso, e isso a fazia sentir uma raiva latente, uma raiva que ela não sabia como lidar. Foi então que algo aconteceu que mudaria a dinâmica de vez. Uma grande venda estava prestes a ser fechada, uma venda importante, que poderia salvar a loja de uma crise financeira. Era uma oportunidade para Mariana se afirmar, para mostrar a todos que ela ainda detinha o controle sobre a situação. Ela se preparou, verificou todos os detalhes e foi até a loja para aguardar o cliente importante. Porém, algo inesperado aconteceu. Quando o cliente chegou, ele procurou diretamente por Carlos, sem sequer notar Mariana. Ele queria Carlos para ajudá-lo a escolher os produtos, confiar em sua opinião. A surpresa foi grande. Mariana, que sempre havia sido a estrela da loja, sentiu-se ignorada, afastada da cena principal. O cliente não a olhou, não a procurou. Ele simplesmente ignorou sua presença e foi até Carlos, como se ele fosse o verdadeiro dono da loja. Carlos, com sua atitude calma e confiável, guiou o cliente com uma facilidade que Mariana não podia negar. Ele conhecia os produtos, falava com segurança e parecia entender as necessidades do cliente de uma maneira que ela jamais soubera fazer. A venda foi fechada e Mariana ficou ali, em silêncio, observando o sucesso de Carlos. Naquela noite, quando a loja fechou e os empregados estavam indo embora,
Mariana não conseguia esconder sua raiva. Ela sabia que a situação estava se tornando insustentável. Carlos, com sua nova confiança, havia se tornado o novo pilar da loja, o novo ponto de referência para todos, enquanto ela, com todo o seu esforço, se tornara apenas uma sombra do que fora. Ela tentava entender o que estava acontecendo, como tinha perdido o controle de tal maneira. Mas Carlos, por sua vez, não se sentia vingado. Ele não queria vingança, mas sim a oportunidade de ser reconhecido. Ele nunca havia almejado esse tipo de atenção, mas agora que estava recebendo, sabia que havia encontrado seu próprio caminho. Ele se sentia mais forte, mais capaz, mas sabia que o jogo entre ele e Mariana ainda estava longe de terminar. A raiva dela, embora evidente, ainda não havia se transformado em algo que pudesse feri-lo. Ele se mantinha calmo, esperando o momento certo para tomar o controle completo de sua própria vida. A próxima grande mudança veio quando Carlos foi chamado ao escritório de Mariana. Ela, com sua postura autoritária, tentava, mais uma vez, demonstrar que ainda controlava a situação. Mas quando ele entrou, não foi com a submissão que ela esperava. Carlos estava decidido. Ele sabia que seu momento havia chegado. Carlos, começou Mariana, tentando manter a voz firme. Estou vendo como você tem se comportado. Acha que pode simplesmente ignorar minha autoridade, não é? Ela estava tentando controlar a conversa, mas seu tom de voz estava falho. Ela sentia a insegurança que tomava conta dela. Carlos olhou para ela com a calma de quem não se deixa abalar. Eu não estou ignorando sua autoridade, Mariana. Estou apenas seguindo o que é certo. As pessoas aqui começaram a me respeitar, e isso não tem nada a ver com você ou comigo. Tem a ver com as escolhas que fazemos, e eu decidi não me submeter mais às suas humilhações. Mariana ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Ele estava ali, diante dela, de forma tão firme que parecia intransponível. A atmosfera no escritório ficou pesada, e Mariana, com a arrogância que sempre carregara, começou a sentir pela primeira vez o peso de sua própria falha. Você vai pagar por isso, ela murmurou, tentando recuperar a força que lhe faltava. Não, Carlos respondeu com um sorriso suave, mas cheio de verdade. Eu não preciso pagar. Nada. O que eu preciso é ser quem eu sou, e você vai ter que aceitar isso. A conversa terminou sem mais palavras. Quando Carlos saiu do escritório, ele sentiu pela primeira vez uma liberdade verdadeira. Sabia que a batalha não estava acabada, mas dentro de si, algo havia mudado para sempre. Nos dias que seguiram, Mariana se viu cada vez mais isolada. As tensões entre ela e Carlos atingiram um novo nível. Ela, que sempre foi a figura dominante, agora se via desafiada em todos os momentos. O comportamento de Carlos se tornara cada vez mais imperturbável. Ele já não respondia aos seus olhares desafiadores, nem se curvava à sua vontade como antes. Havia algo em sua postura que dizia que ele não tinha mais medo, e isso era uma tortura silenciosa para Mariana. Ela se pegava pensando em como tudo havia se invertido. Quando entrou na loja pela primeira vez, havia uma confiança inabalável em seu coração. Agora, ela sentia como se estivesse sendo afastada, como se a loja tivesse se tornado uma prisão para ela, onde sua autoridade não tinha mais poder. Era difícil aceitar, mas a verdade era inegável. A atmosfera ali havia mudado. Todos, até mesmo as vendedoras, pareciam olhar para Carlos com mais respeito do que para ela. Em uma manhã nublada, Mariana convocou uma reunião com todos os empregados. Ela sabia que precisava retomar o controle. Eles precisavam perceber que ela ainda estava no comando, que as coisas não podiam continuar como estavam.
Ao entrar na sala, sentiu um calafrio ao ver a forma como todos estavam dispostos ao redor da mesa. Carlos estava ali também, com sua postura tranquila, e os outros empregados o observavam com um certo respeito silencioso. Mariana começou a falar, mas sua voz, que costumava ser autoritária e cheia de confiança, soou fraca e insegura. Ela falava de metas, de vendas, mas algo estava ausente em suas palavras. Havia uma incerteza crescente em sua fala, uma falta de convicção que ninguém parecia querer admitir. Carlos, por outro lado, escutava em silêncio. Ele não interrompia, não contestava, mas sua presença parecia ser suficiente para que as palavras de Mariana perdessem a força. Depois da reunião, Mariana saiu da sala com um peso imenso em seu coração. Não havia mais como negar. Carlos estava ganhando. Ele estava conquistando a confiança de todos, e ela já não sabia mais como reconquistar a autoridade que perdera. Cada passo que dava parecia mais distante do que ela já havia sido. Sua raiva, que antes era controlada, agora transbordava com uma intensidade que ela mal conseguia conter. Naquela noite, quando todos já haviam saído e a loja estava vazia, Mariana decidiu confrontar Carlos de uma vez por todas. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Não podia mais viver à sombra dele. Quando o encontrou no estoque arrumando algumas mercadorias, Mariana não conseguiu se controlar. "Você acha que pode simplesmente tomar meu lugar?" Ela perguntou, sua voz baixa, mas cortante. "Você acha que vai ficar com tudo isso? Que vai roubar o que me pertence?" Carlos olhou para ela e, pela primeira vez em semanas, seu olhar encontrou o dela de forma clara. Ele não estava com raiva, mas havia algo em seu olhar que a fez sentir uma tensão que jamais imaginara. Ele sabia que havia algo dentro dela que o transformara, mas não sentia pena. O respeito que ele conquistara não era por ela, mas por ele mesmo. "Não estou tomando seu lugar, Mariana," ele respondeu calmamente. "Estou apenas sendo quem eu sou. E você, por algum motivo, não aceita isso." Mariana estava prestes a explodir de raiva, mas algo em suas palavras a fez hesitar. Ele estava certo. O que a incomodava, o que a destruía por dentro, não era o que ele estava fazendo, mas o fato de que ela não conseguia mais controlar a situação. O fato de que ele estava livre para ser quem quisesse, enquanto ela se via enredada em sua própria prisão de poder e orgulho. "Eu não vou permitir que isso continue," ela disse, os dentes cerrados. "Você vai pagar por isso, Carlos. Não vou deixar você tomar o que é meu." Carlos apenas sorriu, sem raiva, sem medo. "Já estamos muito além disso, Mariana. Não há nada para eu tomar. O que aconteceu, aconteceu. Você não pode mais mudar isso." Mariana se virou abruptamente e saiu do estoque, sentindo uma dor profunda em seu peito. Cada palavra dele a feriu como se fosse uma lâmina. O que ela temia não era a perda de seu poder, mas a ideia de que Carlos estava se tornando alguém melhor do que ela jamais seria. Ele não estava apenas sendo respeitado, ele estava sendo admirado por aquilo que era. Nos dias seguintes, a dinâmica entre os dois tornou-se ainda mais tensa. Mariana tentou se afirmar de várias formas, mas nada parecia funcionar. Ela se tornara uma figura irrelevante na loja, enquanto Carlos se consolidava como o verdadeiro pilar. Mesmo as vendedoras que antes estavam ao seu lado, agora procuravam a orientação de Carlos, e ela sentia que a cada passo ele a empurrava mais para longe. Certa manhã, depois de uma discussão com uma das vendedoras, Mariana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Carlos. Ele queria conversar. O convite era simples e direto, mas o tom de sua mensagem tinha uma calma que a intrigava. Ele queria algo, ela sabia disso, mas o que seria? Mariana se sentou em sua cadeira, pensando no que fazer. O orgulho a impelia a ignorar o pedido, mas algo dentro dela a impulsionava a encontrar respostas.
Ela já não sabia mais como se defender, como lutar contra a mudança que tomava conta de sua vida. Então, ela cedeu e foi até o local indicado por Carlos. Quando ela chegou, Carlos estava ali, esperando-a com uma expressão tranquila no rosto. Ele não parecia ameaçador, mas havia algo no ar que fazia Mariana sentir que estava em território desconhecido. Ela tentou manter a compostura, mas sua voz saiu rouca, cheia de ressentimento. "Eu sei o que você quer", ela disse, tentando parecer firme, "mas você não vai conseguir o que pensa." Carlos a olhou com um leve sorriso nos lábios, como se estivesse vendo algo que ela mesma não conseguia perceber. "Eu não quero nada de você, Mariana. Eu só quero que você entenda uma coisa. A vida não é uma batalha para ser vencida. Às vezes, é só sobre aceitar a mudança." Mariana olhou para ele sem palavras, sentindo um nó apertar sua garganta. Ele tinha razão. Ela estava perdida em sua luta, enquanto ele havia aceitado o que a vida lhe oferecia. E naquele momento, ela entendeu que sua luta, seu orgulho, a haviam levado a um beco sem saída. Mariana ficou em silêncio, os olhos marejados, mas ela não permitiu que as lágrimas caíssem. Sentia-se impotente e, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a se despedaçar. Carlos tinha razão. Ele havia aceitado a mudança, enquanto ela se agarrava ao que sabia, ao poder que pensava ter, mas que, na verdade, já havia escorregado por suas mãos como areia fina. Aos poucos, a resistência de Mariana começou a ceder. Ela olhou para Carlos, tentando encontrar palavras, mas a voz dela falhou. Ele estava ali, sem pressa, sem raiva, com uma calma que a deixava ainda mais aflita. Ele sabia algo que ela ainda não havia entendido completamente, que o poder não era algo que se possuía, mas algo que se compartilha. "Você ainda não entendeu, não é?" Carlos perguntou suavemente, como se estivesse conversando com alguém que estava em um profundo estado de negação. "Eu não estou aqui para tomar nada de você, Mariana. Eu estou aqui para ser o que sou, e você, talvez, precise aprender a ser você mesma." Essas palavras caíram como uma bomba no coração de Mariana. Ela havia sempre acreditado que a vida era uma competição, uma luta pela supremacia. O que Carlos dizia agora desafiava tudo o que ela sempre soubera sobre controle, poder e respeito. Ele estava certo. Ela se via perdida, afundada em um orgulho que não mais fazia sentido, cercada por um labirinto de decisões e egoísmo. Ela olhou para ele, os olhos agora carregados de uma dor silenciosa, mas uma dor que era quase liberadora. "Eu não sei quem sou mais, Carlos," ela disse quase sem voz. "Eu não sei mais o que fazer, nem quem me tornar." Carlos não respondeu imediatamente, mas sua expressão era de compaixão. Uma compaixão que ela não estava acostumada a ver em seu rosto. Ele deu um passo à frente e, com um gesto simples, colocou uma mão sobre o ombro dela. "Às vezes", disse ele, "a única maneira de encontrar a resposta é parar de tentar controlar tudo ao nosso redor. A verdadeira liberdade vem quando você se aceita, quando você aprende a viver com o que é, sem as amarras que impôs a si mesma." Mariana sentiu a dor crescer, mas era uma dor diferente agora, uma dor de renovação. O peso do orgulho, do medo de ser vulnerável, de falhar, estava começando a diminuir. Ela sentia como se finalmente estivesse soltando as amarras que a prendiam. Talvez, apenas talvez, a aceitação fosse a chave para ela encontrar um novo caminho. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns minutos, mas dessa vez não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de entendimento, de reconhecimento das profundezas que ambos haviam atingido. Carlos estava ali, não como um inimigo, mas como alguém que, em sua quietude, tinha se tornado a maior lição para Mariana. "Eu vou tentar", ela disse por fim, com uma voz mais firme.
Mas ainda algo mudou na loja. Mariana ainda estava presente, mas agora de uma maneira diferente. Ela começou a ouvir mais, a se conectar de uma forma mais genuína com os outros e, aos poucos, os empregados começaram a perceber a mudança nela. Não era mais uma busca por poder, mas uma busca por compreensão e equilíbrio. Carlos, por sua vez, permaneceu ao seu lado, mas de uma maneira que não buscava dominar, mas apoiar. Eles não eram mais adversários. Eles eram duas pessoas que haviam enfrentado suas próprias batalhas e, de alguma forma, agora caminhavam juntos em uma jornada de transformação, onde o verdadeiro poder era a capacidade de se adaptar e se reinventar. Mariana sabia que ainda tinha muito a aprender, mas agora estava disposta a aprender de uma maneira diferente. A lição de Carlos não era apenas sobre o poder de mudar, mas sobre o poder de se libertar das emoções negativas e das correntes que nos aprisionam, para que possamos finalmente viver a vida que realmente merecemos. Com o tempo, Mariana começou a ver a verdadeira essência da transformação. O poder que ela buscava em sua busca incessante por controle não era mais importante do que o poder de ser autêntica. Ela começou a entender que, ao soltar as rédeas, ao aceitar sua vulnerabilidade e a aceitar os outros como eles eram, ela não estava perdendo algo, mas ganhando algo infinitamente mais valioso: a liberdade de ser quem realmente era. Ela olhou para Carlos, não mais como um inimigo, mas como alguém que, de alguma forma, lhe mostrou o caminho da libertação. Eles não precisavam mais competir. Havia algo mais profundo, mais humano, em sua parceria que transcendeu qualquer rivalidade que existisse no passado. Mariana, com os olhos um pouco mais serenos, sorriu para si mesma. Ela sabia que ainda teria desafios pela frente, mas agora ela estava preparada. A verdadeira jornada não era sobre ser perfeita, mas sobre ser verdadeira. E essa era a única batalha que realmente importava. Agora ela sabia. Para mudar a sua vida, para mudar seu destino, era necessário ter coragem para aceitar quem somos, com todas as nossas imperfeições. E assim, ela caminhava em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Mariana respirou fundo, sentindo pela primeira vez em anos o peso das expectativas alheias escapando de seus ombros. Não era mais sobre impressionar, sobre manter uma fachada impecável ou sobre controlar cada detalhe ao seu redor. Pela primeira vez, ela se permitiu ser imperfeita, humana. O espelho à sua frente refletia alguém diferente, alguém que havia aprendido que a força verdadeira não está em parecer invulnerável, mas em aceitar suas fragilidades e usá-las como impulso para crescer. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, ela percebeu que cada desafio que enfrentara até ali tinha um propósito. Eles a moldaram, ensinaram-lhe a importância de olhar além da superfície das pessoas, de enxergar o que realmente importava. Mariana sabia que o caminho ainda seria repleto de obstáculos, mas agora ela tinha algo que nunca teve antes: paz interior. O sorriso que estampava seu rosto não era mais uma máscara, mas um reflexo genuíno de o fluxo da vida, e começa a abraçar a mudança com confiança. Então pergunte-se, qual é o próximo passo que você está pronto para dar? Se você sente que chegou o momento de mudar, de abrir mão do que o está impedindo de ser seu verdadeiro eu, comece agora. Não amanhã, não depois, o poder está em suas mãos. A transformação começa quando você decide ser mais forte do que seu medo e mais sábio do que seu orgulho. Se você se identificou com essa história, não deixe essa jornada passar sem agir. Agora, a pergunta era: você também está pronto para aceitar quem realmente é? Está pronto para deixar ir aquilo que já não serve mais, para dar espaço ao que realmente importa? A verdadeira transformação começa quando você se permite ser vulnerável.
quando deixa de lutar contra nova liberdade. Se inscreva no canal agora e não perca nenhum momento dessa transformação. Juntos, vamos explorar mais histórias de superação, aprendizado e crescimento. Cada vídeo é um passo a mais para conquistar a melhor versão de si mesmo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para acompanhar todas as novidades. Sua jornada começa agora e nós estamos aqui para caminharmos juntos. Vamos nos transformar um vídeo de cada vez. Se inscreva e faça parte dessa comunidade de transformação.